para a gente ler esse texto. Juízes capítulo 6, Juízes 6, verso de número 11. Juízes 6, 11 diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar ou num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vamos falar junto essa frase? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Fala para quem está do seu lado assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Gideão não é fácil não. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Verso 16, vamos ler juntos? Verso 16 e último. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você pode dizer glória a Deus? Se assente. Deixa esse texto aberto aí por fineza. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Jesus, te damos graças por essa noite em que temos o privilégio de nos reunir para prestar um culto ao Senhor. E nós aqui, Deus, levantamos dessa noite, Deus, desde o primeiro minuto desse culto, um altar de adoração a Ti. Nós adoramos ao Senhor, nós nascemos para Te adorar, e nos reunimos aqui para adorar o Teu nome. Que o Senhor receba a adoração dos nossos lábios, da nossa mente, das nossas motivações, do nosso coração, sejam como aroma suave a Ti. Que as nossas orações, ó Deus, construa, ó Deus, memórias diante dos céus e suba como incenso diante do Senhor. Que o Senhor nessa noite, pelo poder da Tua palavra, que é como espada de dois gumes, penetre no nosso coração, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Fale conosco através dessa voz do Senhor, que é poderosa. Esse Deus, como cantamos aqui nessa noite, que é um Deus que é vivo e que está neste lugar. Nós te entronizamos nessa casa, nós amamos a Tua presença, nós amamos ouvir a Tua voz, nós amamos a Tua casa, e pedimos que o Senhor fale conosco. Assim oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Juízes 16, alguém aqui tem plantação, horta, como é que é o nome daquele negócio, que faz lá, canteirinho? Quem aqui, dá um sinal só para eu ver. Tem aí? Tem lá na sua casa? O que você planta lá? Couve, cebolinha, taioba, ó, coisa boa. Fiquei sabendo que o presbítero Mateus, plantador de maracujá. É isso mesmo? Pois tem que trazer os maracujá para a gente ver se você está um bom cultivador aí. Quem mais aqui planta? Tem mais alguém que tem uma hortinha em casa, pequenininha? Tem? Está lá, também tem, primo? Ai, que legal, que coisa boa. Eu lembro do meu pai, lembra, mãe? Meu pai, ele tinha numa parte de trás do quintal, ele fazia uma hortinha lá. Eu lembro que ele cercava a horta com telha, pegava aquelas telhas, né? Eu não sei, aquelas telhas assim, e fazia os canteirinhos retangular, e ficava ali horas, cultivando aquela horta, cavando. Eu lembro das carroças chegando com esterco, lembro da gente indo lá no mercado, comprar aquelas sementinhas, né? Aquelas sementinhas para poder plantar. Lembro de eu colocando os dedinhos assim, fazendo os buraquinhos, depois vinha e colocava as sementinhas, e crescia. Meu pai enchia o peito para falar assim: a nossa horta aqui é sem agrotóxico, né, mãe? Sem agrotóxico. E ficava cuidando, né, aquele zelo. Lá tinha também taioba, couve, tomatinho, salsa, e era muito, muito legal. Foram muitos meses, né, mãe? Foram anos, muitos anos, né? Muitos anos meu pai cultivou essa hortinha lá no quintal, lá da nossa casa. Agora eu queria que você então, tem pouca gente aqui que tem horta, né? Ou que cultiva isso.
Mas eu queria que você imaginasse aí, que você tem assim uma grande horta, né, um grande horta, quem sabe um pomar. Imagine ali que durante toda a primavera, durante todo o verão, você está ali trabalhando arduamente sobre essa horta. Doido para ver os frutos. Pega esse aqui de manjericão, esse primeiro aqui. Eu não sei de que é isso aqui, gente. Esse aqui é de quê? Ah, parece hortelã. Hã? Eu não sei não. Depois eu coloco aqui para vocês sentirem. Você conseguiu ler? Essa aí mesmo? Pode ser. E aí imagina você cultivando essa horta, você trabalhando ali, para que você produza com todo cuidado, você abrindo, imagina você regando, todo dia. Nossa, pai, estou tão bom, estou precisando de treinar um pouquinho mais. Você cuidando, podando, e de repente, acontece uma tragédia. Eu estou aqui com uma hortinha aqui, né, bem pequenininha, mas imagina uma grande horta, imagina uma grande plantação, que de repente, um dia comum, os inimigos próximos de você invadem a sua horta. Esses inimigos próximos, eles invadem essa horta que você cuidou durante meses e meses, que você ficou com expectativa de colher os frutos, de poder colher aquilo que você plantou, que você cuidou com todo cuidado, e de repente os inimigos vêm e fazem assim, ó. Devasta a sua horta. Você ficou muitos meses, mas os inimigos vêm, ó, você plantou durante anos, você investiu, mas os inimigos vieram ao seu redor e acabaram com a sua plantação, com a sua expectativa de fruto. Imagine que um dia que você estava precisando, esperando colher, de repente sua horta fica assim, devastada. A sua horta fica arruinada. Aquilo que era uma expectativa, aquilo que era um zelo de ver cada dia crescendo, aquilo que você empreendeu cuidado, que você zelou para dar fruto, de repente se torna um caos. Estou fazendo aqui, mas imagina uma grande plantação, imagina um grande pomar. Quando você olha, a destruição é completa. Quando você olha, o caos, ele é completo. E eu fiquei pensando sobre esse quadro. Se você contemplasse um quadro como esse, de uma horta extensa que você gastou meses ou anos cuidando, de uma plantação que era para a sua subsistência, daqui a pouco eu vou tomar água com terra, né? Para a sua subsistência. A minha pergunta para você é: como você reagiria diante do caos? Acho que tá bom, que eu sujei pouco, tá na mesa. Como você reagiria diante do caos? Você plantaria novamente? Como você reagiria diante do caos? Você desistiria de plantar? Olha o investimento, quantos meses, o quanto que eu cuidei, o quanto que eu zelei, o quanto que eu protegi, o quanto eu estava preocupado com os frutos, e de repente o inimigo vem e destrói a plantação. Qual seria a sua reação? Será que você investiria em plantar novamente toda aquela horta, todo aquele pomar, ou você desistiria? Se você consegue imaginar essa situação, pelo menos hipoteticamente, que você vai ter um pouquinho de ideia do sofrimento que o povo de Israel viveu em Juízes 6. Isso aqui não é nada. É só para que a gente possa ter um pouquinho de uma percepção, porque não era hortinha para pegar era uma plantação inteira, e que até os animais foram atacados. Para a gente poder ter um pouquinho de percepção do caos que esse povo estava vivendo.
Olhe comigo em Juízes 6, você vai ver que o texto nos narra, nos primeiros versos, que os midianitas e os seus aliados devastaram a terra da promessa. A terra que mana leite e mel. Veio o inimigo e destruiu tudo. Veio o inimigo e fez um caos. As vastas plantações que demandaram esforços, as vastas plantações que demandaram tempo, que demandaram dedicação, o povo de Israel ficou completamente destruído pelos seus inimigos. A terra que mana leite e mel, a terra que Deus foi quem que deu, se tornou um cenário do caos. Acompanhe comigo o texto. Juízes 6, melhor dizendo, verso 3. Tá acompanhando aí? Olha aí na Bíblia digital, na Bíblia impressa. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, está vendo? Os midianitas, os amalequitas, inclusive tem um parentesco, tem muita proximidade esse povo com o povo de Israel. Os judeus e outros povos da região a leste deles as invadiam. Verso 4, está vendo aí, gente? Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam, o que é que está escrito aí? Nada vivo. Não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento, nem plantação. Verso 5. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Agora, olha só, isso aconteceu apenas uma vez? O que você acha? Sim ou não? Não. Você vai observar no verso 3, a parte A, que isso aconteceu várias vezes. O povo plantava para sua subsistência, era a sua forma, era uma comunidade agrícola, e via os inimigos e saqueavam. O verso 3, a parte A, diz: sempre que os israelitas faziam as plantações, plantava, o inimigo destruía, zelava, cuidava, investia, o inimigo destruía. E o texto diz no verso 1, olha o verso 1, a parte B, que Israel já estava sendo dominado pelos inimigos por quantos anos? Quantos? 7 anos. 7 anos. Então muito provavelmente os israelitas tiveram que replantar, os israelitas tiveram que recultivar, os israelitas tiveram que investir na reconstrução dessas plantações várias e várias vezes. Ou seja, no meio do caos eles não pararam de semear. Eu vou dizer para você, no meio do caos, eles não pararam de semear. No meio do caos, eles não pararam de acreditar na colheita. No meio do caos, eles não pararam de plantar, de lançar a semente. Essa é a postura de quem está inserido dentro da terra da promessa. Mesmo que venha a devassidão, mesmo que venha o caos, não desista de semear, não desista de plantar, não desista da expectativa de colheita, porque as suas sementes o Senhor vai fazer prosperar. Meu irmão, não importa se Isaac abre um poço, presbítero Mateus, e vem inimigo em terra. Se ele abre outro poço, vem inimigo em terra. Se ele abre outro poço, vem inimigo em terra. Vai chegar uma hora que vai abrir um poço, o Reobote, e essa vai ser o poço da expansão para a glória de Jesus. O segredo é não parar de semear. Diga para quem está do seu lado: não pare de semear, mesmo diante do caos. Ei, você que é casado, está vivendo um momento de crise, não pare de semear, não pare de cumprir os princípios, continue amando, continue perdoando, continue respeitando, continue orando. No meio do caos, não pare de acreditar na colheita. No meio do caos, não pare de lançar sementes. Não importa quantas vezes você lançou e destruíram, a sua missão é ser um semeador. A sua missão é ser um semeador. Deus vai honrar no tempo certo as suas sementes. E nesse texto você vai ver o verso de número 6. Olha o verso de número 6.
que o caos aconteceu de forma ainda mais acentuada. Foi tanto ataque, tanta destruição, plantava, destruía, que teve o verso de número 6 que diz o quê? Israel o quê? Empobreceu. Israel empobreceu. Ou seja, chegou no caos total. No caos total. O povo, você vai ver que chegou no verso de número 6 que eles estavam assim no extremo caos. Só que preste atenção, quando eles chegaram no extremo caos aqui, eles não apenas trabalharam com as suas mãos, mas o que eles fizeram? Bom, gente, me ajuda a pregar? Clamaram, Senhor. Até então eles só estavam tentando com a obra das suas mãos, com a força das suas mãos. Mas quando chegou um caos total, onde eles empobreceram, o texto aqui que eles não apenas empenharam a força das suas mãos, mas começaram a intensificar a sua busca a Deus. Eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a buscar. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Por causa dos inimigos, eles empobreceram. Tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Talvez eu fiquei pensando, esse povo só orava. Só, pastor? Sim, porque era uma prática dos judeus orar 3 vezes ao dia, sim ou não? Nos Salmos, o próprio Daniel. Era uma prática da religião. Talvez esse povo já tinha até o costume de orar ao Senhor. Mas Deus, nesse texto, desperta a clamar ao Senhor. Talvez esse povo estava até orando, mas estava orando pouco. Mas Deus está ativando aqui o povo para aumentar a sua vida de oração. Pegue isso no seu coração. Toda mudança de cenário nasce a partir de uma voz que se levanta em oração. Toda mudança de cenário começa a ser gerado a partir de uma voz que entra no clamor. Toda mudança de caos não começa com o agir das nossas mãos, mas a partir de uma busca mais intensa a Deus. A mudança definitiva do cenário de Israel, aquele ciclo de plantou, estragou, você devastou. Você vai ver que a mudança começa quando eles aumentam a vida de oração. Eu falei no domingo passado, oração é diferente de clamor. E você vai ver que todos esses textos, os momentos de guerra intensa, eles não são ora, mas eles clamam ao Senhor. Então deixa eu te falar algo aqui. Se você estiver diante do caos, ao invés de lamentar, aumente a sua vida de oração. Não gasta energia pensando no caos. Não gasta energia lamentando o caos. Não gasta energia falando do caos. Gasta energia em falar com Deus. Gasta a sua energia, coloca o seu foco em Jesus. Coloca o seu foco naquele que pode mudar o problema. Sabe por quê? Pega isso no seu coração. Porque quando a gente olha para o problema nos domina. Mas quando a gente olha para Jesus, Deus domina os nossos problemas. Se o seu coração está com falta de fé, porque você está colocando os olhos no lugar errado. Pedro começou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento. O que aconteceu quando ele ficou com foco no problema? Ele começa a afundar. Mas quando ele coloca os olhos em Jesus, ele se coloca de pé. Porque quando a gente foca no problema, o problema nos domina. Mas quando a gente foca em Jesus, Deus domina os nossos problemas. Por isso que Deus essa noite está nos chamando: aumente a sua vida de oração. Aumente a sua busca diante do Senhor. Porque diante de problemas intensos, às vezes a nossa energia fica só em lamentar, em perceber do problema. E Deus falou: coloca essa energia para buscar mais, é isso que vai mudar. Enquanto eles ficavam olhando para a vegetação, para a plantação devastada, plantando só com as suas mãos, planta de novo, estraga, planta de novo, o cenário só era repetido. Mas quando eles pararam de apenas trabalhar e começaram a clamar ao Senhor, o cenário começou a se mudar. Eu vi aqui no momento que a Lô estava fazendo o louvor, né, aquela adoração, me lembrei de Paulo e Silas, como ele citou aqui, no meio do cenário lá, terrível, de prisão. Ele estava no cárcere inferior, Paulo e Silas. Cárcere inferior é um lugar onde as fezes e urinas se misturavam. Eles tinham apanhado injustamente em praça pública, foram lançados dentro de uma prisão. E o que eles falam? Senhor, o Senhor está sendo injusto. Oh Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É isso, gente? Não, ele não fica lá falando, argumentando com Deus ou reclamando com os prisioneiros. O que ele faz?
Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Cantavam e oravam ao Senhor. E o que acontece? De repente, um terremoto começa a estremecer a terra. Os grilhões e cadeias começam a se abrir. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Você no meio do caos, talvez da injustiça, está adorando, está louvando, está orando ao Senhor. O de repente de Deus vai chegar na sua vida. Sabe o que é de repente? É quando você menos espera, o Senhor vai vir com a resposta. Quando você menos espera, o Senhor vai vir com a restauração. Quando você menos espera, o Senhor vai vir com o milagre. Quando você menos espera, os céus vai se abrir e a glória de Deus, a resposta de Deus, o milagre de Deus vai acontecer. Se você recebe, dá glória a Jesus, aplauda Ele, Ele é digno. Aleluia. Eu achei linda a pregação ontem da missionária Juliana de Salmé, no culto de casais. Meu Deus, que tremendo. Ela falou sobre a vida de Noé. Que palavra foi aquela? Quem esteve lá sabe. Que tremendo. Noé entra numa embarcação, debaixo de uma palavra de Deus, cai a chuva 40 dias, 40 noites, depois desce a chuva, e o cenário é de quê, gente? Cenário de caos. Imagina, tudo morto, só estava ele e a família mais próxima, talvez os outros parentescos mortos, vizinhos mortos. Não é que tinha pouca gente não, a terra já estava, a terra toda habitada. E morre todo mundo, animais mortos, só os que estão lá com ele. Imagina ele descendo ali daquela arca, imagina olhando aqui sozinho no meio do caos, lama, e via de regra, um caos gerado pelo próprio Deus. O próprio Deus gerou aquele caos e colocou Noé ali no meio do caos. O que Noé faz? Quem lembra da pregação? Qual a primeira coisa que Noé faz? Levanta um altar. Noé não vai lamentar de nada. Noé levanta um altar. Noé, ele levanta um altar ao Senhor, ele adora ao Senhor, ele presta um culto ao Senhor, porque é isso que o Senhor está nos chamando. No meio do cenário do caos, das plantações devastadas, o povo dele aumentou a busca, intensificou a oração, buscou a face de Deus como nunca tinha buscado, e é isso que começa a gerar mudanças de cenário na nossa história. Aumente a sua adoração a Deus. Adora Jesus no carro, meu irmão. Se tiver qualquer música, eu sei que não é de adoração a Deus no seu carro. Amém ou não amém? Amém. Coloca ali a adoração a Deus. Está no carro, está lá fazendo a caminhada, está na academia, está limpando a casa, está lavando as vasilhas. Levante um altar de adoração a Deus, porque não tem a ver com o ambiente, meu irmão. Pode estar na prisão, pode estar deitado na cama, pode estar fazendo qualquer... O Senhor está recebendo a adoração dos nossos lábios, do nosso coração. E quando a gente está adorando, os cenários estão mudando. Quando a gente está adorando, os céus estão se movimentando. O cristão, irmão, é por aquele que vê, por aquele que crê, e não por aquele que vê. Tudo parece normal, mas não está normal, porque os céus já estão em movimento quando o povo clama. Por isso, aproveite, meu irmão, vê essa semana para o clamor, das manhãs ali com Deus. Agora o texto segue dizendo que quando o povo clamou, olha o verso de número 6. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes levantou um profeta. Quando o povo clamou, Deus levantou uma voz profética e diz assim: assim diz o Senhor, verso 6, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito. Deus começou a lembrar o povo de Israel da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. Olha só, se você observar, no meio do clamor, Deus levanta uma voz profética para lembrar o povo do quê? Das promessas de Deus. Então, no meio do caos, a gente precisa aumentar a nossa vida de oração. E no meio do caos, traga à memória as promessas e os grandes feitos de Deus na sua vida.
Quando você estiver no cenário do caos, lembra da palavra daquele que te chamou. Quando você estiver diante do cenário do caos, lembra, o texto diz aqui, o profeta se levanta, e não é para falar do futuro, é para falar do que Deus já falou no passado. O profeta se levanta não é para falar do futuro, o anjo é que fala do futuro depois com o próprio Gideão. Mas o profeta se levanta no meio dos israelitas, não é para falar do futuro, mas é para poder lembrar das promessas do passado que ficaram esquecidas. Porque tem momento a gente começa a olhar tanto para o caos que a gente esquece das promessas. O texto diz assim, tirei vocês do Egito, vocês estão lembrados não? De uma opressão de 400 anos, vocês estão 7 anos aí, acham que tudo acabou? Eu tirei vocês de opressão de 400 anos. Eu os livrei do poder do Egito. Eu expulsei esses homens de lá. E o texto diz, e dei a vocês a terra deles. Nos ensinando que diante do caos, da devastação daquilo que a gente plantou na nossa casa, na vida de um filho, talvez na vida financeira, no ministério, traga à memória as promessas de Deus e os grandes feitos de Deus à sua vida. Talvez você está vivendo um caos da sua saúde. Talvez, pastor, eu estou vivendo um caos na minha saúde. Duas coisas: intensifique a sua vida de oração e lembre das curas e milagres que Deus já fez na sua história através de você. O que a Bíblia diz? Traga à memória aquilo que nos dá esperança. Talvez você está vivendo um caos da vida financeira. Lembra das provisões. É isso que Deus fez através do profeta, fazer simplesmente o povo lembrar do que Ele já fez. Lembra das provisões que Deus já deu para a sua vida, que Deus já deu para a sua empresa, que Deus já deu para a sua casa, que Deus já deu para a sua história. Diante talvez de um caos na vida conjugal, lembre das promessas sobre essa aliança. Lembre sobre as promessas de Deus sobre o seu casamento. Talvez diante de um caos ministerial, lembre o quanto Deus já derramou na sua vida, o quanto Deus já tem liberado uma palavra sobre a sua história. Então, diante do caos, aumente a sua busca por Deus. Diante do caos, lembre das promessas que Ele já fez. Sabe por que a gente precisa lembrar? Porque um milagre que acontece na nossa vida, você vai ver de fora aquilo que começa por dentro. O milagre que é gerado fora tem origem aonde? Dentro de nós. Você vai ver lá o Jairo caminhando com Jesus, e os homens chegam e falam assim, os servos dele: a sua filha já morreu. Jesus falou: não temas, crê somente. E ele prosseguiu. Ali já começa o milagre. O milagre começa de dentro para fora. O milagre que a gente vê com os olhos, ele nasce dentro do coração. O milagre que a gente contempla com os olhos nasce dentro do nosso coração. Então Deus está nessa noite relembrando promessas para pessoas aqui. Deus está trazendo promessas. Eu não sei se tem alguma área da sua vida que você está vivendo um caos, mas Deus manda lhe dizer nessa noite: lembre das promessas que eu já lembrei sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu chamado. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, e será para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. O povo aumenta a busca de oração. Deus levanta a voz profética para lembrar o povo das promessas. E aí você vai ver que Deus não apenas chama o povo para uma oração mais intensa, para ouvir a voz profética, mas Deus chama o povo para ação. Você vai ver aqui, que quando o povo clama e ouve a voz profética, Deus começa a levantar os seus guerreiros. O povo clama, Deus traz à memória as promessas, e Deus começa a levantar os guerreiros. Então, coisas que a gente aprende que diante do caos, fale com Deus, ouça Deus, mas sobretudo se mova em Deus. Fale com Deus, ouça Deus, mas sobretudo se mova em Deus, porque Deus vai te levantar como um guerreiro nessa guerra, no nome de Jesus. Aí você vai ver Deus levantando um homem chamado Gideão, que é o texto que nós lemos. Depois você vai ver com a voz e com as promessas, Deus levantando um exército de guerreiros destemidos.
os 300 de Gideões. A vida de Gideão é um retrato de muito dos nossos corações. Esse homem aqui, ele é o quinto juiz do livro aqui de Juízes. Você vai ver no texto que nos fala que ele é filho mais novo de Joás. Ele era da tribo, qual a tribo que ele era, gente? De Manassés, o menorzinho lá. O seu nome significa lenhador, batedor. Ele era um pequeno agricultor, ele estava lá malhando trigo no lagar, porque estava com medo, né, dessas ações dos midianitas, e escondido ou sendo cauteloso quanto a isso. E você vai ver que Gideão é um homem comum. Por isso que eu quero inspirar o seu coração aqui com essa palavra. Gideão era um homem comum. Gideão era um homem cheio de limitações, como eu e você somos. Mas foi esse homem comum, esse homem que aos nossos olhos seria improvável. Foi um homem que Deus levantou para se tornar um guerreiro valente, para livrar o povo desse momento de caos, para trazer uma vitória que nós vamos ver nos próximos domingos, estupenda. Um homem que foi chamado por Deus para ser um instrumento para transitar o povo de 7 anos de caos. E se você ler aí Juízes 8:28, você vai ver que esse homem transitou o povo, esse homem simples, comum, transitou o povo de 7 anos de caos, de dominação, para 40 anos de paz. Você quer receber uma palavra profética para o seu coração? Quantos anos que ele foi oprimido? O povo estava sendo oprimido? 7 anos. Quanto tempo de paz em Juízes 8:28? 40 anos. Eu quero liberar sobre a sua vida que o tempo da honra de Deus será muito maior que o tempo da sua vergonha. Eu quero declarar que o tempo da honra de Deus será muito maior na sua vida do que o tempo da sua vergonha. Eu quero declarar que o tempo de paz será muito maior do que o tempo de opressão, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não desista de orar, não desista de lançar sementes, não desista de lembrar das promessas, porque Deus vai te levantar como um poderoso guerreiro do céu, comum na terra, mas valioso diante dos céus, para vencer batalhas inimagináveis, para a glória de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode celebrar? Quem toma posse dessa palavra? Maior será, maior será o tempo de honra do que o tempo de vergonha. Maior será o tempo de paz do que o tempo de opressão. 7 anos de dominação, mas 40 anos de paz. 7 anos plantando e sendo devastados, mas 40 anos de plantação abundante, de colheita frutífera. Oh, rabacalabassarabac. 7 anos de lá, mas vai sair dando testemunho para todo lado e vai frutificar. O diabo tentou matar por muitos meses o seu casamento, mas você perseverou, você orou. Aí o tempo de opressão você vai até esquecer, sabe por quê? Porque o tempo de frutificação vai ser abundante sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu quero declarar isso como uma palavra profética sobre famílias aqui nessa noite. Persevere, intensifique a oração, persevere, ouça, lembra das promessas de Deus, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo Ele prometido não fará? Tendo Ele falado não cumprirá? Sabe o que Deus falou no meu coração quando eu estava estudando essa palavra? De que Deus vai levantar vidas aqui no meio do caos para gerar tempos de paz. Deus vai levantar vidas aqui. Deus falou comigo: filho, eu vou levantar vidas ali, improváveis, comuns, para gerar paz em tempos de caos, para cessar ciclos de caos e gerar ciclos de paz, para cessar os ciclos de vergonha e iniciar os ciclos de honra do Senhor. Que se levante os Gideões e os 300 de Deus nessa casa, para a glória de Jesus. É Ele quem faz, é Ele quem opera. É caos financeiro, Deus vai te levantar no meio desse caos para gerar tempo de abundância. É caos familiar, é caos espiritual, Deus vai fazer. Oh, rabando, clava, séria, alabanchubre.
Eu quero destacar, porque o Senhor vai levantar gente no nosso meio, como Gideão. E eu quero nesses minutos finais falar para você sobre o chamado de Gideão, porque vai ativar a chamada aqui nessa noite. Jesus vai te pegar hoje. Deixa eu te falar alguns aspectos aqui do chamado de Deus. Diga comigo, o chamado de Deus, ele é pessoal. Diga, o chamado de Deus é pessoal. Olha o verso de número 11 e 12. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a árvore, grande árvore de Ofra, que pertencia ao obzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas. E o anjo apareceu a Gideão e lhe disse: Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deixa eu te falar, Deus chama pessoas. Você vai ver aqui que o anjo do Senhor vai ao lugar onde Gideão está. Não sei se foi bom ou ruim você estar aqui, mas Deus te trouxe nesse lugar, no lugar onde você está, para poder te marcar nessa noite com o chamado dos céus. E vai lá, o anjo chega no lugar, ele está lá de boa trabalhando, ele está lá de boa cultuando, ele está lá de boa participando mais de um domingo. Aí o anjo chega, ele está de boa, o anjo vai e senta na árvore também de boa. E o texto diz que o anjo aparece diretamente para ele, não é para inimigo não, o anjo aparece para ele. O anjo do Senhor fala pessoalmente com ele, dizendo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deixa eu te falar, Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. Ele vai direto lá, Ele vai até onde você faz, onde você está, e Ele sabe aquilo que você faz. Eu lembro das confirmações que Deus, eu olho para o Gideão, eu até fico lembrando de mim, não que eu ficava também questionando a Deus assim, dessa questão da incapacidade, né? E meu Deus foi tão carinhoso, que é igual com o Gideão: olha aqui, agora molha ao redor, Alain, o orvalho, etc. Pediu um monte de sinal para Deus. Mas aonde eu ia, gente? Ontem eu até lembrei, Juliane Salmé, eu trabalhei com ela quando eu tinha 17 anos de idade, foi o meu primeiro emprego, 16 para 17 anos, de carteira assinada. Trabalhei lá como office boy, depois fiquei como vendedor, saí de lá, acho que eu fiquei 1 ano e pouco de lá, que eu fui trabalhar na agência de Correios, lá nos atendimentos ali na JK. E quando eu estava na casa de concepção na Juliane Salmé, que era uma casa de decoração, a gente levava os sofás lá para a casa das pessoas, aqueles negócios bonitos lá, enfim. A Juliane Salmé, todo missionário, profeta, não sei o que, passava lá para orar com ela, irmã de intercessão, gente amiga. E eu estava lá de boa, e ela nem agarrava com a loja aberta. Entrava no escritório dela assim, logo, não era longe, é como se a porta fosse aqui, o escritório fosse ali mais ou menos onde o André está, um pouquinho mais. E começava a orar e o fogo pegava lá. E eu lá na porta, eu falei: nossa Deus, se chegar um cliente aqui, meu Deus, o povo acha que está doido ali, que tá tendo... E além estava aí, eu falei: se chegar um cliente, não, atende aí, meu filho, não tem problema não. E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes. Eu estava lá na porta, aí só dava a pessoa, falou: chama aquele menino que está lá. E aí me entregava uma palavra sobre você. Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou para o ministério. Eu falei: Jesus, estou aqui no meu trabalho, estou fugindo, meu desejo era ser igual o Josley, assim, ó, só guitarrista, assim, né? Igual o Hugo lá. Negócio, eu fiquei pensando, aí quando Deus ficou falando assim: você vai pregar, você é um pregador, você é pregador não, pastor, papapá. Eu falei: já sei, vou fazer igual na época. Eu até fiquei assim, aí eu começava a dar umas ideias para ele: deve ser que eu vou fazer igual na oficina G3, porque eu gostava muito da oficina G3, gosto ainda. Eu falei: deve ser igual a oficina G3, que eles tocam lá o rocão, o povo doidão tá lá, e de repente o cara pega a palavra, fala lá uns 10 minutinhos e ó, volta para tocar de novo. Falei: quem sabe, uns 10 minutinhos eu ia cedendo de vez em quando. Ele falou assim: eu não queria nada, e depois eu até concedi, porque era tanta insistência de Deus falando do chamado. E era assim, eu nunca fui de ir atrás, de ligar para a pessoa, para a profecia, essas coisas, mas aonde estava
Quem já aconteceu isso? Onde você está, Jesus vai lá e te vê. Lembra, amor, aquela vez que a gente foi lá na Rocinha, lá no interior do interior do interior do interior de Ecoporanga. Tem o quê? Tinha uns 11, 12 anos. Eu estava lá quietinho, um pastor, falava. Eu lembro que eu acompanhava a irmã da Lu gostava bastante, a Lidiane gostava muito dessas casas de profeta. Aí ela, para não ir sozinha, vão lá comigo, menininha, eu era mais adolescente. Aí eu falei, pode entrar lá que eu fico aqui esperando vocês. Aí eu estava lá de boa esperando. Aí, menino, me achava lá na porta. Meu Deus, às vezes eu ia lá para a irmã Gessemi, escondia atrás daquele pé de manga. Aí, menino, eu falei, meu Deus do céu. Gideão, mas foi difícil, custei. Mas por que eu quero falar isso com você? Porque Deus te conhece como nem mesmo você se conhece. Deus te conhece como nem mesmo você se conhece. Deus, Ele sabe de detalhes da sua vida. Ele conhece o seu temor no coração. Ele conhece que Gideão para tudo para poder ouvir a voz dele. Para lá o trabalho dele, para tudo, espera aí, eu quero ouvir, conversa com o anjo, dedica tempo para Deus, espera aí que eu vou preparar uma oferta, prepara a oferta lá para o anjo. Deus conhece o coração, o seu coração. Quando Deus chama, Ele já sabe daquilo que Ele depositou dentro de você. Ele sabe do seu temor a Deus, Ele sabe de que você vai honrar a presença dEle, porque Gideão vai lá e prepara uma oferta, Vinícius. Prepara uma oferta, honra a presença ali daquele anjo, aquela teofania que aconteceu. Então, guarde isso no seu coração. Deus não erra na sua escolha. Talvez na sua mente está o tempo todo, mas por que eu? Porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Porque não se trata das suas habilidades, não se trata da sua capacidade, se trata daquilo que o Eterno já plantou dentro do seu coração e vai fazer através da sua vida, no nome de Jesus. E Deus falou comigo nessa palavra, de que Deus vai ativar chamados de que nem sabia que tinha chamado aqui. Eu vou ativar, tem gente que já sabe, há um chamado, Deus vai confirmando, igual eu aqui, o Sonsão aqui, 200 mil anos, confirmando. Agora Deus falou comigo nessa noite, quando eu estava preparando sobre essa palavra, filho, eu vou ativar chamado de quem nem sabe que tem chamado. Mas eu só estou trabalhando, eu sou só um profissional no lagar, eu só estou aqui no meu escritório, eu só estou aqui no meu consultório, eu só estou aqui na minha pescaria, eu só estou aqui como coletor de impostos, eu só estou aqui como boieiro. O Senhor está dizendo, eu vou despertar de chamado de quem nem sabe que tem chamado nesse lugar. Jesus vai te surpreender. Dá um cutucão em quem está do seu lado e fala assim, Jesus vai te pegar. Diga para ele, Jesus vai te surpreender. Ele não erra de endereço, porque o chamado dele, né, Júlio, é pessoal. Diga comigo, o chamado de Deus. Agora você vai estar na água, como diz. Diga comigo, o chamado de Deus é irresistível. Já era, meu irmão. Se você ouviu que é chamado, sabe qual que é a sua opção? Obedecer. Você tem quantas opções? Eu posso? Não, pastor, eu posso dizer sim ou não. Meu irmão, você só tem uma opção de vida: obedecer. Aí veio o Gideão. Senhor, como eu posso libertar? O meu clã é menos importante. Ele começa a várias formas de resistir ao chamado. Você vai ver que ele questiona até o próprio Deus. Ele questiona, meu Deus do céu, ele questiona a preocupação de Deus com o povo em Juízes 6:13. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu esse caos? Questionou o cuidado de Deus, a preocupação de Deus com o povo. Ele questiona o poder de Deus. Olha só, não tem jeito de resistir. Onde estão, verso 13, a parte B, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Cadê esse poder do Senhor? Questiona o poder de Deus. Ele questiona a preocupação de Deus. E ele questiona a sabedoria de Deus. Porque ele fala assim, como que eu posso libertar? Eu sou pequeno. Questionando a sabedoria de Deus. Olha só, questiona o cuidado, questiona o poder e a sabedoria de Deus. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tentando, Gideão está tentando a todo custo resistir o chamado de Deus. Deixa eu te falar algo.
Pare de resistir o irresistível. Deus está gritando em corações isso. Deus está gritando em corações isso. Pare de resistir o irresistível. Jonas, não tem, querido. Mas o povo matou, quem sabe até gente da minha própria família. Eles são os ninivitas, são terríveis. Vai lá, Jonas. Foge não, que não vai dar bom. Pare de arrumar as desculpas para aquilo que você sabe que tem que fazer em Deus e para Deus. Pare de arrumar desculpas. Mais uma vez eu digo, Deus não errou em te chamar. Resistência, querido, gera cansaço. Resistência gera frustração. Então essa noite é a noite de você rasgar o coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus está falando com vidas essa noite. Pare de contemplar o caos. Pare de questionar o caos. Pare de lamentar o caos. E se levante como um agente de solução do caos, uma solução de paz, como um guerreiro que não resiste o chamado de Deus. Moisés tentou várias justificativas, mas não conseguiu. Senhor, eu não sei falar. Não tem jeito, porque o chamado de Deus, ele é irresistível. O chamado de Deus é pessoal. O chamado de Deus, anote isso aí, o chamado de Deus é intransferível. Vamos dizer essa frase junto, 1, 2, 3 e... O chamado de Deus é intransferível. Ele fala: eu sou o menor do meu clã, ou seja, escolhe outro. Eu sou o mais pobre da minha família, sou o menor da casa do pai. O que ele está dizendo? Escolhe o outro. Ô Gideão, ô Gideão, ô Gideão, não queira terceirizar o que Deus confiou nas suas mãos. Pare de transferir aquilo que Deus chamou. Ele está dizendo: eu estarei com você, e você que vai derrotar. Ou seja, Gideão, é você mesmo, é eu com você, e juntos nós vamos derrotar os inimigos. Irmão, ouça como voz de Deus para o seu coração nessa noite. Deus não está querendo saber das suas desculpas, mas da sua obediência. Deus não quer saber das suas desculpas. Deus quer saber da sua obediência. O que Deus entregou para você é você que vai executar. Chega de desculpas. O chamado de Deus é pessoal. O chamado de Deus é irresistível. O chamado de Deus é intransferível. O chamado de Deus é sobrenatural. Oh, aleluia. Porque você fica questionando, é porque você acha que vai fazer na força do seu braço. Sabe quem vai chamar? Sabe quem vai chamar Gideão? É o anjo do Senhor. A expressão o anjo do Senhor, ela é uma expressão que denota teofania. Muitos estudiosos dizem que esse o anjo do Senhor, não é anjos, o anjo Miguel, o anjo do Senhor é uma aparição do próprio Jesus em questões específicas do Antigo Testamento. Antes dele vir como Messias, ele se manifestava como esse, o anjo do Senhor. Ou seja, você vai ver que o chamado, ele é feito de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. E acontece também de forma sobrenatural. Ele marca o nosso coração que a gente não consegue outra opção. É sobrenatural. E ele se manifesta de forma sobrenatural, porque Gideão com um pinguinho de gente, 20 e tantos mil, 30 e tantos mil vai embora, com um pouquinho de gente. Pinguinho de gente é a expressão da nossa meio mineiro, né? Ele vence porque o chamado de Deus é sobrenatural. Então por isso, só diga: eis-me aqui, Senhor, e deixa que o Deus que te chamou vai fazer acontecer através da sua vida. E eu quero declarar o sobrenatural de Deus sobre a sua história. Eu quero declarar que sinais vão te seguir. Eu quero declarar em nome de Jesus que através da sua vida pessoas que estão perdidas vão ser alcançadas pelo Senhor. Eu quero declarar que através da sua vida casamentos serão restaurados. Eu quero declarar que através da sua vida pessoas vão ser libertas. Ou seja, o sobrenatural vai acontecer através de você, no nome de Jesus. Então quais são os 4 aspectos do chamado, para a gente finalizar? Ele é pessoal,
Ele é irresistível, Ele é intransferível e Ele é sobrenatural. Para a gente caminhar para o encerramento, não vai dar para eu explanar tudo aqui, mas a gente vê aqui sobre os desafios do chamado. Eu vou só pincelar para a gente poder finalizar. Isso, obrigado. Só para tranquilizar o seu coração, escreve essa palavra. Qual é o desafio do chamado? São dois pelo menos. Primeiro, a missão ela é sempre grandiosa e difícil. Por isso que a gente resiste, entende? Por isso que Jonas quer sair fora. Mas guarde isso, Deus te chamou, a missão ela sempre é grandiosa e ela é difícil humanamente. Você vai ver esse texto: inimigos 7 anos consecutivos, oprimindo território, pessoas, matando animal. Verso 4, tinha nada vivo, destruindo plantação, leva o povo de Israel ao empobrecimento, à falência. Era como enxames de gafanhotos, devastadores. Eles tinham aliados perversos, inimigos, amalequitas e outros povos. Era uma opressão territorial, era opressão política, era opressão econômica, era opressão emocional, era opressão espiritual. Imagine uma pessoa se levantar sem ter habilidade de guerra, só tem habilidade de bater o trigo, não sabe mexer com espada, não sabe mexer com nada. Imagine esse cara se levantar para destruir esse inimigo. Imagina esse cara se levantar. Ou seja, a missão ela é grandiosa, a missão é praticamente impossível. Então guarde isso no seu coração, para que você não arrume desculpas diante do chamado de Deus. A sua missão sempre será maior que você, mas ela nunca será maior do que o Deus que te chamou. A sua missão pode até ser maior do que você, mas ela nunca será maior do que o Deus que te chamou. Porque Ele é o excelso, Ele é o sublime, Ele é o altíssimo, Ele é o todo-poderoso, Ele é o fiel, Ele é o inigualável, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi, Ele é os lírios do vale, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Nissi, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsidequeno, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Criador, governador, sustentador de todas as coisas, o justo juiz, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, aquele que venceu a morte com a sua morte e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre. Exalte ao leão de Judá. Mas dá glória. Glorifica, 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 glorifica. Exalte, porque Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor para todo sempre. A missão sempre é maior que você, mas nunca maior que o Deus que te chamou. Então saiba e guarde no seu coração como palavra profética. Tem coisas absurdas que Deus vai gerar no seu coração. Meu amor, toma isso na sua vida. Tem coisas absurdas que Deus vai gerar no seu coração, onde você vai falar: o que é isso? O que é o próprio Deus colocando uma missão completamente impossível aos olhos humanos, mas Ele é maior do que qualquer a missão que Ele lhe deu. Deus vai gerar coisas absurdas em corações. Deus falou comigo: tem vidas improváveis que Ele vai chamar você para alcançar vidas improváveis. Tem guerras dificílimas que Ele vai colocar você para lutar, mas Ele vai te dar essa vitória. Tem promessas inimagináveis que Ele vai entregar para você. E deixa eu falar algo para você: não tem a ver com a força do seu braço. É por isso, entenda, não tem a ver com a força do seu braço, tem a ver com a força do braço do Senhor. Porque para Ele não há nada demasiadamente difícil. Para Ele não haverá impossíveis em todas as suas. Deus está gerando no meu coração um tempo de sinais e prodígios vão se manifestar nesse ambiente.
milagres e prodígios vão cercar a sua vida. Eu quero declarar que vidas completamente perdidas no mundo serão alcançadas através daquilo que o Senhor vai colocar em seus lábios, em nome de Jesus. Eu declaro no reino espiritual um tempo de curas, um tempo de milagres, um tempo de salvação está sendo gerado para a glória de Jesus. Os desafios do chamado é que a missão é sempre maior do que nós, mas nunca maior do que o nosso Deus. O desafio do chamado é que o guerreiro que Deus levanta é sempre limitadíssimo. Você é mesmo limitadíssimo e incapaz. Você vai ver um Gideão que não era soldado, ele era agricultor. Você vai ver um Gideão que fazia parte do clã menos importante da terra ali, da tribo de Manassés. Provavelmente a família dele é a família mais pobre, é a família mais irrelevante. Ele fazia parte de uma família que tinha histórico de idolatria, porque ele vai lá e destrói o altar na casa. Ele é um cara que não tem histórico de quem Deus faz levantar. Ele não tem cara de quem é que Deus vai levantar. Ele não tem habilidade de quem Deus tem cara de vai levantar. Mas 1 Coríntios 1, 26 a 29, especificamente o verso 27 diz assim: Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie. Sabe por que ele faz isso? Para que todos vejam que a glória é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Para saber que a gente não é nada mesmo, se não é a graça de Deus, se não é o poder de Deus, se não é a ação de Deus, nada acontecerá. Então deixa eu te chamar agora para você se mover, não pelo que você pensa sobre você, mas sobre aquilo que Deus já disse sobre você. Comece a se mover, porque o nosso Deus, Ele olha além das nossas aparências. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu tinha mais, nós só vamos encerrar aqui nessa noite. Uma missão tão grandiosa como essa, diante de um soldado, de um guerreiro tão incapaz humanamente falando, qual que é a garantia? Pode isso. Qual que é a garantia, pastor? Guarde. Qual que é a garantia, pastor, que eu tenho de que esse negócio vai dar certo? Qual a garantia que eu tenho de que essa batalha ela vai ser ganha? De que eu posso dar esse passo de abandonar ali o trigo do lagar e assumir a missão que Deus me chamou? Qual que é a garantia? Verso 16: eu estarei com você. Sabe qual que é a garantia que você precisa e que eu preciso para fazer? Sabe, Rodrigo? A presença de Deus. Porque se Deus é por nós, se Deus é por nós, o que eu e você precisamos para ter garantia é a presença de Deus. Junto com o chamado vem a presença, isso basta. É o que Moisés falou assim: ó, o Senhor pode me dar qualquer coisa, mas se a tua presença não for comigo, nem me faça sair deste lugar. Qual outra promessa, qual outra garantia que eu tenho? Eu estarei com você, verso 16, e você derrotará. Promessa de Deus. Olha a garantia, presença, diga comigo assim: presença de Deus e promessa de Deus. Você e eu só precisamos disso. Garantias que Deus nos dá para que as vitórias vão acontecer no casamento, no ministério. Presença de Deus e promessa de Deus. Você, ô Gideão, pode ir, porque eu vou estar com você. E qual que é a promessa? Você vai derrotar. Já está certo que vai ser derrotado os midianitas. Então, se há promessa liberada, você não tem o que temer. Se existe uma palavra liberada, para de olhar para dentro, começa a olhar para o alto. Se existe uma palavra liberada, só se mova sobre essa palavra e descanse o seu coração, que o Deus que te chamou, Ele vai te surpreender. O sobrenatural vai acontecer. Cadê meu jarrinho para a gente encerrar?
Jarrim, o baqueado? Já foi embora? Está aqui o resto dele. 7 anos. Caos. Talvez você entrou aqui, está no cenário de caos. Lembra aqui do jarrim baqueado? Caos. Mas esse cenário de caos, quando você intensifica a sua vida de oração, quando você lembra das promessas, quando você se posiciona no chamado, dá aqui, eu quero mostrar para você o que vai virar esse cenário de caos. Eu quero mostrar o que esse cenário de caos vai virar na sua vida. O que o cenário de caos vai virar na sua vida? Vai florescer. Não tem inimigo que vai parar o que Deus já liberou. Vai florescer. Não tem inimigo que vai parar o que Deus já prometeu. Vai florescer. Não tem inimigo que vai destruir a plantação que você semeou. Vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. Eu quero convidar você, Alonso, pode cantar o que Deus colocou no seu coração. Eu quero chamar primeiro aqui à frente os adolescentes. Deus falou comigo durante o louvor. Os primeiros gideões que Deus vai levantar nessa noite, está em adolescentes aqui. Sai do lugar, adolescentes, e vem aqui, porque presença e promessa vai ser liberado. Eu estava ali adorando, Jesus falou comigo: filho, sabe os primeiros gideões que eu vou levantar nessa casa? Os adolescentes. Então se prepare, intercessão. Começa a orar por esses meninos aqui. Começa a clamar ao Senhor, porque Deus vai te despertar os gideões no meio desses adolescentes. Pode louvar, Alonso. Pode adorar. Nós vamos ministrar sobre a vida deles. Se levanta numa nova geração. Vamos. Eu quero chamar os presbíteros, as esposas. Eu quero chamar os líderes. Eu quero chamar os intercessores para colocar as mãos. Começa a orar. Começa a dizer. Não olha para a sua capacidade. Não. Começa a dizer: Jesus, é isso aqui. Jesus, é isso aqui. Isso. Começa a orar. Derrama da tua presença. Derrama da tua presença. Derrama da tua presença. Tem gente que já sabe do chamado. Tem gente que está aqui que já sabe do chamado. Tem gente que está aqui que já sabe do chamado. Tem gente que ainda não sabe, mas vai receber hoje. Tem gente que ainda não sabe, mas vai receber hoje.